Olá meus irmãos, olá minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Blessed. E hoje vamos dar início à leitura do livro A Oração que Funciona, de um cristão anônimo. Se você está passando por um momento difícil, ou alguém da sua família, ou algum amigo seu, ou se você realmente deseja aprender ou até mesmo melhorar a sua comunhão com Deus, a forma que a gente fala com Deus, vamos então acompanhar comigo essa leitura, pois é um livro muito antigo, porém de suma importância para quem quer vencer as dificuldades dessa vida. Quantas vezes nos deparamos com problemas tão difíceis e sem saber como resolver, entramos em desespero. Então, por favor, acompanhe comigo essa leitura. Hoje leremos o primeiro capítulo e assim vamos dividir os vídeos até montarmos a nossa playlist. Eu creio que ao aprofundarmos nosso conhecimento a respeito da oração, vamos alcançar grandes vitórias para as nossas vidas. Vamos lá? Prefácio. Uma pessoa que viajava pela China há alguns anos visitou um templo pagão em dia de grande festividade. Havia ali muitos adoradores perante o medonho ídolo encerrado no relicário sagrado. O visitante notou que a maioria dos fiéis trazia consigo pedacinhos de papel, onde estavam escritas ou impressas suas petições. Enrolavam as preces em bolinhas de lama semi-endurecida, que atiravam ao ídolo. Indagando a razão daquele estranho ritual, foi informado de que, se a lama se apegasse ao ídolo, a petição seria atendida, com toda certeza, mas se a bolinha de lama caísse ao chão, a petição fora rejeitada pela deidade. É possível que possamos sentir vontade de rir diante de uma forma tão singular de se testar a aceitabilidade de uma oração. Mas também não é verdade que a maioria dos cristãos que oram a um Deus vivo sabem muito pouco acerca da oração que prevalece? E, no entanto, a oração é a chave que destranca a porta da caixa forte de Deus. Este livro foi escrito em atenção a alguns pedidos, porém não sem certa hesitação. É distribuído com muita oração, e que aquele homem que disse que temos o dever de orar sempre e nunca esmorecer, possa ensinar-nos a orar. Capítulo 1. A grande necessidade de Deus. Deus espantou-se. É uma ideia muito impressionante. A própria audácia dessa afirmação deve chamar a atenção de todo crente fervoroso, homem, mulher ou criança. Um Deus que se espanta. E muito mais abismados poderemos ficar quando constatarmos qual é a causa deste espanto divino. Podemos achar que ela é aparentemente insignificante. Porém, se estivermos dispostos a considerar o assunto cuidadosamente, veremos que é a questão da maior importância para todo crente em nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhuma outra questão é tão relevante, tão vital para o nosso bem espiritual. Deus maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, Isaías 59:16, nada que se interpusesse, como diz um comentário de margem em outra versão. Mas isto foi nos dias do passado, antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, cheio de graça e de verdade, antes do derramamento do Espírito Santo que nos assiste em nossas enfermidades, que intercede por nós, Romanos 8:26. Sim, e bem antes de recebermos as maravilhosas promessas do Salvador, com respeito à oração. Antes de os homens saberem muita coisa que hoje sabem sobre a oração. Nos dias em que os holocaustos pelos próprios pecados tinham maior dimensão do que a intercessão em favor de outros pecadores. Mas como deve ser enorme o espanto de Deus hoje, pois como são poucos os que, dentre nós, sabem realmente o que significa a oração que prevalece. Todos nós confessamos que cremos na oração. Todavia, quantos verdadeiramente creem no poder da oração? Agora, antes de prosseguirmos, este escritor deseja solicitar veementemente ao leitor que não leia apressadamente o conteúdo destes capítulos. Muita coisa mesmo, está na dependência da maneira como cada leitor irá receber o que aqui vai registrado, pois tudo depende da oração. Por que tantos crentes são derrotados frequentemente? Porque oram muito pouco. Por que tantos obreiros se desanimam e ficam desalentados tantas vezes? Porque oram pouco.
Por que a maioria dos homens vê em tão poucos pecadores sendo conduzidos das trevas para a luz, através do seu ministério? Porque oram muito pouco. Por que nossas igrejas não estão abrasadas de amor a Deus? Porque existe muito pouca oração verdadeira. O Senhor Jesus ainda é tão poderoso hoje, como sempre o foi, e ainda está tão ansioso para que os homens sejam salvos, como sempre o esteve. Seu braço não está encolhido, para que não possa salvar, mas ele não pode estendê-lo, a não ser que oremos mais, e oremos de verdade. Podemos estar certos de uma coisa: a causa de todo fracasso é a falta de oração em segredo. Se Deus se espantou nos dias de Isaías, não devemos nos surpreender se nos dias de sua carne o Senhor maravilhou-se. Ele se admirou da incredulidade de alguns, incredulidade que, aliás, impediu que ele realizasse milagres nas cidades deles. Mas devemos lembrar-nos de que aqueles que se acharam culpados de incredulidade não viram beleza alguma nele, para que o desejassem ou crescem nele. Como então não será maior o seu espanto hoje, ao ver entre nós que realmente o amamos e adoramos, tão poucos que se despertem e te detenham. Isaías 64, 7. Certamente não existe nada de tão espantoso como um crente que não ora. Os dias atuais são momentosos e terríveis. Na verdade, existem muitas evidências de que estes são os últimos dias nos quais Deus prometeu derramar seu Espírito, o Espírito de súplicas sobre toda a carne. Joel capítulo 2, versículo 28. Contudo, a grande maioria dos cristãos professos mal sabe o que seja súplica. E muitas de nossas igrejas não somente não realizam reuniões de oração, mas também, sem nenhum constrangimento, consideram tais reuniões desnecessárias e até as ridicularizam. A Igreja da Inglaterra, reconhecendo a importância da adoração e da oração, determina que seus ministros leiam orações na igreja todos os dias, pela manhã e à tarde. Mas quando isso é feito, muitas vezes, não é para uma igreja vazia? E não são essas orações, em muitos casos, feitas apressadamente, num ritmo que não conduz à adoração? E as orações do livro de preces, muitas vezes, têm de ser bastante vagas e indefinidas. E quanto àquelas igrejas que mantêm uma reunião de oração semanal? Talvez semi-morta seja o termo mais indicado para defini-las. Spurgeon teve a satisfação de poder dizer que dirigia uma reunião de oração todas as segundas-feiras à noite, onde o número de presentes raramente era inferior a 1.000 ou 1.200 pessoas. Irmãos, será que deixamos de crer na oração? Se você ainda mantém sua reunião semanal de oração, não é verdade que a grande maioria dos membros da igreja nunca aparecem? E nem ao menos pensam em comparecer? Por que esse estado de coisas? De quem é a culpa? É apenas uma reunião de oração. Quantas vezes ouvimos essa declaração? Quantas das pessoas que leem essas palavras realmente apreciam uma reunião de oração? Ela representa uma satisfação ou um dever? Por favor, perdoe-me por fazer-lhes tantas perguntas e apontar essa falha lamentável de nossas igrejas. Uma falha que nos parece tão perigosa. Não estamos aqui para criticar, e muito menos para condenar. Qualquer um pode agir assim. Nosso mais ardente desejo é levar os crentes a deterem a Deus, como nunca o fizeram. Desejamos incentivar, encorajar, inspirar. Nunca ocupamos posição mais elevada como quando estamos de joelho. Críticas? Quem se atreve a criticar outrem? Quando olhamos para trás, para o passado, e vemos quanta falha de oração tem havido em nossa vida, as palavras de crítica dirigidas a outros morrem em nossos lábios. Mas cremos que chegou o momento em que precisamos soar os clarins e chamar os crentes e a igreja, chamar para a oração. Ora, será que temos coragem de encarar a questão da oração? Essa pergunta parece ligeiramente tola, pois não é a oração um elemento presente em todas as religiões? Porém, arriscamos-nos a pedir aos leitores que examinem e encarem esta questão com mente aberta. Será que realmente cremos que a oração seja uma força? Ela é a maior força que há sobre a terra ou não? Será que ela realmente move a mão que move o mundo? Será que os mandamentos de Deus em relação à oração referem-se a nós? As promessas divinas acerca da oração ainda são válidas? E nós respondemos, sim, sim, sim.
À medida que vamos lendo cada uma dessas perguntas, não nos atrevemos a dizer não a nenhuma delas. Porém, já ocorreu ao leitor que Deus nunca teria dado um mandamento desnecessário ou optativo? Será que realmente cremos que o Senhor nunca fez uma promessa que não pudesse ou não desejasse cumprir? Os 3 grandes mandamentos do Senhor para uma ação definida foram: orai, fazei, ide. Será que estamos obedecendo? Quantas vezes a ordem fazei é repetida pelos pregadores da atualidade? Chega-se até a pensar que foi o único mandamento que ele deu. Muito raramente é que nos recordam da sua ordem, orai ou ide. E, no entanto, se não obedecermos ao orai, pouco ou nada nos adiantará obedecer ao fazei ou ao ide. Na verdade, será fácil demonstrar que toda a nossa falta de sucesso e os fracassos da vida espiritual e nos serviços cristãos são devidos à falta de oração ou à deficiência dela. A menos que oremos acertadamente, não podemos viver e servir corretamente. Isto pode parecer a princípio uma afirmação exagerada, mas quanto mais a examinarmos à luz do ensino bíblico a respeito do assunto, mais convencidos ficamos da verdade desta afirmação. Depois, quando começarmos uma vez mais a estudar o que a Bíblia diz sobre este maravilhoso e misterioso assunto, procuraremos ler algumas das promessas do Senhor como se nunca as tivesse visto antes. Qual será o resultado disso? Cerca de 20 anos atrás, este escritor estudava num seminário teológico. Certo dia, cedo da manhã, um colega, que hoje é um dos mais proeminentes missionários da Inglaterra, irrompeu no quarto, tendo nas mãos uma Bíblia aberta. Embora estivesse preparando para a ordenação, ele ainda era, naquela época, um jovem recém-convertido. Ele entrara para a universidade completamente desinteressado das coisas concernentes ao reino de Deus. Popular, inteligente, atleta, já conquistara um lugar no grupo dos melhores alunos quando Cristo pediu-lhe sua vida. Ele aceitou o Senhor Jesus como seu salvador pessoal e tornou-se um zeloso seguidor do Mestre. A Bíblia era, para ele, um livro relativamente novo, e por causa disso, estava sempre fazendo novas descobertas. Naquele memorável dia em que invadiu a tranquilidade do meu quarto, ele gritou empolgado, o rosto brilhando, animado por um misto de alegria e surpresa. Você acredita nisso aqui? Será que isso é verdade mesmo? Acredito em quê? Perguntei, olhando para a Bíblia aberta com certo espanto. Ora, nisso aqui! E leu num tom de voz ansioso o texto de Mateus 21, versículo 21 e 22. Se tiverdes fé e não duvidardes, tudo quanto pedirdes em oração, crendo recebereis. Você acredita nisso? É verdade mesmo? É, respondi, sentindo-me surpreso com o entusiasmo dele. É lógico que é verdade, é lógico que creio nisso. Entretanto, pela minha mente passaram vários pensamentos. Bem, é uma promessa maravilhosa, disse ele. Parece-me totalmente ilimitável. Por que não oramos mais do que agimos? E ele se afastou, deixando-me a meditar. Eu nunca olhara aqueles versos daquela maneira. E quando a porta se fechou às costas daquele jovem e fervoroso seguidor do Mestre, tive uma visão do Salvador, de seu amor e poder, como nunca tivera antes. Tive uma visão de uma vida de oração e também de um poder ilimitável que, como percebi, dependiam de apenas 2 coisas, fé e oração. E naquele momento senti-me vibrar de entusiasmo. Caí de joelhos e, ao inclinar a cabeça perante o Senhor, que pensamentos me atravessavam a mente. Que esperanças e inspirações inundaram minha alma. Deus me falava de modo extraordinário. Apresentava-me uma grande chamada para interceder. Mas devo confessar, não atendi ao chamado. Onde foi que falhei? A verdade é que orei um pouco mais que anteriormente, mas nada pareceu melhorar. Por quê? Seria porque não enxergara os altos padrões de vida interior que o Salvador requer daqueles que desejam obter sucesso na oração? Ou seria porque não ajustara a minha vida ao perfeito amor tão belamente descrito no capítulo 13 de 1 Coríntios?
Afinal de contas, a oração não é apenas pôr em ação nosso intento de orar? Como Davi, precisamos clamar: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Salmo 51. Antes de podermos orar corretamente. E as inspiradas palavras do apóstolo do amor precisam ser observadas hoje como sempre. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E então, aquilo que pedimos, dele receberemos. 1 João capítulo 3, versículo 21 e 22. É verdade, creio nisso. Realmente é uma promessa ilimitada. E, no entanto, quão fracamente compreendemos isso. E como é pouco que pedimos a Cristo. E o Senhor se maravilha com nossa incredulidade. Mas se pudéssemos ler os Evangelhos pela primeira vez, que livros extraordinários eles nos pareceriam? Será que não devíamos nos maravilhar e espantar? E hoje transmito ao leitor esse apelo. Será que você irá atender a ele? Irá receber as vantagens que decorrem da obediência a ele? Ou ele cairá em ouvidos surdos e você não continuará a orar? Irmãos, despertemos. O diabo está vendando os nossos olhos. Está se esforçando ao máximo para impedir que examinemos essa questão da oração. Essas páginas estão sendo escritas em atenção a um pedido especial, mas já se passaram muitos meses desde que me veio este pedido. Todas as tentativas de iniciar o livro estavam sendo frustradas, e mesmo agora estamos conscientes de uma certa relutância em fazê-lo. Parece haver uma força misteriosa retendo a mão. Será que compreendemos que não existe nada que o diabo receie mais que a oração? Sua grande preocupação é impedir-nos de orar. Ele gosta de ver que estamos até aqui de serviço desde que não oremos. Ele não teme o fato de sermos fervorosos e zelosos estudiosos da Bíblia, desde que oremos pouco. Alguém já disse com bastante sabedoria: Satanás se ri de nosso zelo no serviço, zomba de nossa sabedoria, mas treme quando oramos. Tudo isso já é bem conhecido de todos nós. Mas será que oramos de verdade? Se não, então o fracasso deve acompanhar nossos passos, mesmo que existam muitos sinais de aparente sucesso. Não nos esqueçamos de que a maior coisa que podemos fazer para Deus ou para o homem é orar, pois conseguiríamos realizar muito mais através da oração do que de nosso trabalho. A oração é onipotente, ela pode fazer qualquer coisa que Deus pode fazer. Quando oramos, Deus opera. Toda frutificação em serviço é resultado de oração, tanto do obreiro como daqueles que estão levantando as mãos santas em favor dele. Nós todos sabemos orar, mas talvez muitos de nós precisem clamar como os discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Ó Senhor, através de quem chegamos a Deus, Tu que és a vida, a verdade e o caminho, Tu trilhaste o caminho da oração. Senhor, ensina-nos a orar. E este foi o primeiro capítulo deste maravilhoso livro a respeito do poder da oração. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder os nossos próximos vídeos. Nesta semana estaremos publicando os demais capítulos. Que Deus abençoe a sua vida e sua família e que você possa crer no poder que tem a oração. Em nome de Jesus. Amém.